Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça num quebra-cabeça linguístico fascinante que fica ali meio escondido no livro de Daniel. É uma análise que promete lançar uma luz sobre um dos conceitos mais enigmáticos de toda a profecia bíblica, a tal da abominação da desolação. A grande questão que guia nossa conversa é essa aqui. Por que essa diferença? Por que usar duas palavras, cessar e tirar, para falar da mesma coisa, o fim do sacrifício? Bom, a gente vai ver que isso não é um detalhe qualquer, um mero sinônimo. Na verdade, segundo a fonte que estamos analisando, essa pode ser a pista principal para a gente decifrar uma profecia super complexa. Então, vamos juntos nessa investigação. É isso. Tudo se resume a esses dois verbos. A interpretação inteira, como a gente vai ver, depende do significado único de cada um deles. A diferença entre um e outro muda completamente o cenário. E aqui a gente já vê o contraste de cara. De um lado temos o cessar, que tem a ver com uma conclusão legal, legítima, autorizada. Do outro, o tirar, que já soa bem diferente, né? Implica uma tomada à força, uma apropriação ilegal. Pensa assim, um é um fim de mandato planejado, o outro é um golpe de Estado. Vamos começar pelo começo, certo? Vamos analisar primeiro o verbo cessar, para entender bem essa ideia de legitimidade e autoridade que ele carrega. Então, o que esse termo quer dizer na prática? Ele aponta para uma conclusão correta, programada, que acontece no tempo certo. Não é um fim abrupto ou ilegal, mas o cumprimento de um propósito, a finalização de um ciclo com total autoridade. E é exatamente aqui que a análise faz a conexão direta. A argumentação é que o sacrifício de Cristo foi o evento que cumpriu e encerrou com toda a autoridade o sistema antigo, ou seja, ele fez o antigo sacrifício cessar por direito. Ok, agora que a gente entendeu o lado do cessar, vamos virar a moeda e olhar para o outro verbo, o tirar, que é apresentado como uma ação, olha, muito mais agressiva e totalmente legítima. O foco aqui muda completamente. A gente está falando de ilegalidade, do conceito de tomar algo que não lhe pertence. É um ato de apropriação indevida, de roubo de autoridade. A palavra já tem outro peso, né? E para isso ficar ainda mais claro, a fonte que a gente analisou usa uma analogia perfeita. Pensa num governante eleito que termina o seu mandato. O poder dele cessou, legalmente, certo? Agora imagina um ditador que dá um golpe de Estado. Ele não esperou, ele tirou o poder à força. A distinção entre essas duas ações é a chave de tudo que a gente está vendo. E aí a gente traz essa analogia direto para o campo espiritual. A lógica é a seguinte: enquanto Cristo encerrou de forma legítima o antigo sistema, fazendo o cessar, uma força opositora tenta tirar, ou seja, usurpar o lugar desse sacrifício perfeito no coração das pessoas, colocando um poder falso no lugar. Certo, mas e a tal da abominação da desolação? Onde é que ela entra nisso tudo? Como é que essa diferença entre cessar e tirar ajuda a gente a entender esse conceito? É aqui que a chave vira. A tese central da análise é que a abominação não tem nada a ver com o fim legítimo do sacrifício, o cessar. Ela está diretamente ligada ao ato ilegítimo de tirar, de usurpar. E a profecia parece martelar nessa conexão várias vezes. A primeira evidência que a fonte mostra está lá em Daniel 8. Repara que o ato de tirar o sacrifício está ligado a um resultado bem destrutivo, o santuário sendo derrubado, a verdade sendo jogada no chão. Agora olhem o Daniel 11. Aqui a conexão fica ainda mais explícita, é preto no branco. O texto diz que eles tirarão o sacrifício e no lugar vão estabelecer a abominação. A sequência é claríssima. Primeiro a usurpação, depois a abominação. E para não restar nenhuma dúvida, em Daniel 12, a mesma ideia aparece de novo para reforçar o padrão. O tempo começa a ser contado a partir do momento em que o sacrifício é tirado e a abominação é colocada no lugar. A ligação entre o ato de usurpar e a abominação é, bom, parece inegável nesses textos. Ok, com essa base bem estabelecida, vamos finalmente explorar o que significa então a abominação e a sua consequência, a desolação, a partir dessa nova ótica. Então, de acordo com essa linha de raciocínio, a abominação da desolação não é um objeto ou um lugar, mas sim uma atitude, um ato de rebelião espiritual. É a troca consciente da verdade pela mentira, a usurpação do lugar que pertence unicamente ao sacrifício de Cristo. A fonte dá um exemplo histórico bem prático.
Depois que o sacrifício de Cristo fez o sistema antigo cessar, a insistência em continuar com os rituais antigos se tornou, na prática, um ato de tirar, ou seja, uma usurpação que negava a validade do sacrifício final e perfeito. E qual a consequência disso tudo? A desolação. E aqui, de novo, não estamos falando de um lugar físico em ruínas. A desolação é o estado espiritual interno de quem rejeita a verdade. É o vazio, a ruína interior que fica quando a verdade é expulsa para dar lugar à mentira. E o mais incrível é que isso tira a questão só do campo histórico e traz para muito perto da gente. A usurpação não é só sobre rituais antigos, é sobre qualquer coisa que a gente coloque no lugar que deveria pertencer ao Messias no nosso coração. Essa escolha se torna a nossa própria forma de abominação. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final, uma reflexão bem profunda, eu diria. Se a verdade mais fundamental pode ser tirada, pode ser usurpada por uma mentira dentro do coração humano, que outras certezas que a gente tem na vida não correm o mesmo risco de serem substituídas? Fica aí para a gente pensar.